Olha, mais um dia de aprendizado com a liturgia. E hoje o tema foi daquele, sabe? O fim do mundo. Mas o mais interessante foi perceber como o nosso foco, a nossa preocupação, está quase sempre no lugar errado. Foi uma reflexão tão profunda que eu senti que precisava organizar as ideias aqui para a gente poder entender junto. Vamos lá? Tudo começa com uma cena que, se a gente para pra pensar, se repete muito ao longo da história. A nossa admiração pelas coisas erradas. E é exatamente aí que a lição de hoje se aprofunda, numa verdadeira correção de rota que Jesus nos oferece. A cena de abertura do Evangelho é muito poderosa. Imagina só, algumas pessoas estão ali, em Jerusalém, maravilhadas, comentando sobre o templo. E, sinceramente, não era para menos. A construção era magnífica, enfeitada com pedras belíssimas, algumas com mais de 12 metros de comprimento. Eram brancas, sabe? Brilhavam tanto ao sol que pareciam flocos de neve. Dava para entender a admiração. E aqui a gente vê o contraste de uma forma muito clara, né? De um lado, a preocupação humana, o templo, as pedras gigantes, as construções, e do outro, a preocupação divina. Enquanto o pessoal está ali impressionado com o que é material ou com o que é passageiro, Jesus, bom, ele vira o jogo completamente. Ele nos lembra que o que realmente importa para Deus não são as pedras, mas as almas. A alma, essa sim é imortal, é indestrutível. Pensa bem, o mundo inteiro pode acabar, mas a alma fica. A grande pergunta que fica no ar é: fica onde? E aí, vem o choque. Tenta imaginar o espanto dos discípulos ao ouvir isso. O templo que tinha acabado de ficar pronto, novinho, o símbolo de tudo que era grandioso e permanente, seria totalmente destruído. Essa declaração tão drástica tinha um propósito muito claro: deslocar a atenção deles e a nossa, da grandeza aqui da terra, para a realidade que é eterna. Claro, a primeira pergunta que eles fazem é: Mestre, quando isso vai acontecer? E aqui está o ponto crucial de tudo. Jesus não dá uma data. Ele não entrega um cronograma, um calendário. Pelo contrário, ele dá um alerta. Olha que aviso direto. É um alerta contra o que um dos padres que eu ouvi chama de terroristas escatológicos. São aquelas pessoas que criam pânico, ansiedade, que vendem soluções fáceis de fuga, sabe? Estoque comida, fuja para as montanhas. Jesus é explícito. Não sigais essa gente. E esse engano muitas vezes assume a forma de uma ideia bem perigosa: a imanentização do escatom. É basicamente a tentativa de construir um paraíso aqui na Terra com as nossas próprias mãos. Várias ideologias ao longo da história prometeram isso, mas, como a gente sabe, a história mostra que todos que tentaram construir um paraíso na Terra acabaram criando um inferno. Então, Jesus começa a listar aqueles sinais clássicos que a gente sempre associa ao fim do mundo: guerras, terremotos, fomes. Mas logo em seguida, ele diz algo fundamental. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Ele nos diz para não ficarmos apavorados. E aqui vem a grande virada na profecia. Jesus diz que, antes de todos esses eventos cósmicos, todos esses sinais grandiosos, algo muito mais pessoal, muito mais imediato vai acontecer. Pronto, aqui está o ponto central. A verdadeira tribulação para quem tem fé não é um cataclismo lá no futuro, mas a oposição do dia a dia. É a perseguição que já acontece hoje, nas universidades, nas redes sociais e, o que é mais doloroso, a traição que pode vir até mesmo dos mais próximos, pais, irmãos, amigos. De certa forma, o fim do mundo, para quem crê, já começou. Então, a questão muda de figura completamente. Se a batalha não é sobre esperar o mundo acabar, mas sobre resistir na luta diária, como é que a gente se prepara para isso? Como se desenvolve a fibra necessária para aguentar o tranco? A resposta que o Evangelho nos dá não é sobre construir abrigos ou bunkers, mas sobre construir força interior, sobre desenvolver o que um dos padres chamou de a musculatura da igreja. A chave está toda nessa palavra grega, hipomoné. Isso não é uma paciência passiva, de quem espera de braços cruzados, sabe? Não. É uma resistência ativa. É a capacidade de aguentar, de suportar a pressão, de carregar a cruz não com raiva ou resignação, mas por amor. Essa é a verdadeira força. Tá, mas e aí? Como é que a gente constrói essa tal musculatura espiritual? A gente pensa que é em grandes eventos, né? Em grandes provações, mas não. É no dia a dia, nos pequenos desafios que a gente até ignora. Por exemplo, sorrir quando a vontade é de fechar a cara. Ou, sabe aquele conflito?
Em vez de partir para a briga, ser gentil, vencer aquele sentimento de ofensa e simplesmente fazer o bem. Ou então aguentar com paciência aquela pessoa difícil, por caridade, por amor. É exatamente aí, nesses pequenos gestos, que essa força de verdade é construída. E assim a gente chega na promessa final de Jesus que amarra tudo isso. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. A palavra usada no original não significa só salvar a vida no sentido de sobreviver. Significa adquirir, conquistar a vida verdadeira. A gente ganha a vida eterna através da perseverança amorosa de agora. Então, a lição deste dia nos deixa com essa pergunta para refletir. Diante do futuro, a nossa preocupação tem sido construir abrigos com pedras bonitas que um dia vão virar pó, ou fortalecer a única coisa que vai durar para sempre, a nossa alma? A resposta para essa pergunta, bom, ela define tudo.